Boa noite. A graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Demorou um pouquinho para a gente se arrumar aqui, mas deu tudo certo. É muito bom rever os irmãos, mais uma vez, para esse domingo de celebração, de festa. De manhã tivemos um culto abençoado, ceia do Senhor, EBD. Estamos a plenos pulmões, glorificando ao Senhor, louvando o seu santíssimo nome. E nesse culto também, muito me alegra, irmãos, os louvores foram cantados, a presença do Senhor invade esse lugar. Como eu sou grato ao Senhor por isso. Pode nos faltar muita coisa, talvez uma boa oratória, um lugar um pouco mais confortável, um pastor sem estar quebrado, mas com certeza não tem faltado a presença dele nesse lugar. Como isso me alegra. Bom, irmãos, hoje é um misto de alegria e tristeza, porque é o último sermão da série do Evangelho de João. Uma série especial que, com certeza, o Senhor falou muito aos nossos corações. Eu quero te convidar, então, a abrir a última porção desse Evangelho. João, capítulo 21, versos 15 ao 25. Nós vamos ler isso agora, para que o Senhor fale através desse texto. Hoje o tema não poderia ser outro. O tema é o testemunho da restauração. Acreditamos que é um assunto central tratado nesse trecho. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler do 15 ao final. Amém? Está assim o texto. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava. Os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Esse é o nosso texto e é assim que nós vamos encerrar. Vamos a Deus em oração mais uma vez. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Como nós estamos felizes, Senhor, nessa noite. Como eu disse, um momento especial para nós, em que mais uma série, Senhor, de um trecho, de um livro da Escritura Sagrada, encerramos aqui. Um momento, Senhor, de grande alegria, também um momento de lágrimas, Senhor, onde pregamos a Tua palavra e vivenciamos aqui sermões poderosos, Senhor.
Então a nossa oração para esse último sermão é ao Senhor: faz de novo, Senhor. Faz de novo. Cobre-nos, Senhor. Inunda esse lugar com a tua presença, Pai. E torna a tua voz tão audível que os corações mais endurecidos desse lugar sejam atingidos pela tua palavra. Que a tua palavra se transforme numa flecha aguda e afiada. E que ela penetre os espaços entre a nossa armadura, os espaços entre as nossas barreiras, e atinja lá dentro do nosso coração. E que assim como o Senhor restaurou o coração de Pedro, o Senhor restaure corações aqui nesse lugar, para a glória do teu nome somente. Nós oramos. Em nome de Cristo. Amém. E amém. Como eu disse, irmãos, o tema é o testemunho da restauração. Eu já quero começar falando isso, que eu acabei de orar. Estou vendo muita gente aqui, alguns visitantes entre nós. Já aproveito para dizer, sejam muito bem-vindos. Mas eu também queria começar dizendo uma coisa para você. Eu disse, hoje é um dia especial para nós, encerramento desse sermão. Segundo meus cálculos, esse é o sermão de número 62, no Evangelho de 21 capítulos. Então, olhamos para esse sermão, irmãos, com muito cuidado, com muita calma. Mas o que eu quero falar para você é, você não entrou por essas portas à toa. A sua vinda para esse lugar hoje aqui, irmãos, não é mera coincidência. Deus trouxe você para esse lugar hoje. E eu creio, irmãos, que tem coração aqui precisando ser restaurado. E Ele vai fazer isso hoje. Amém? Creia nisso. Bom, irmãos, falando de restauração, a gente precisa lembrar que o último capítulo de João é um capítulo curioso. Porque se você fizer uma leitura muito rápida do Evangelho, você vai notar que parece que o Evangelho tinha tudo para acabar no capítulo 20. Quando você lê o capítulo 19, 20, crucificação e ressurreição de Cristo, parece que a gente está caminhando para um ápice. Final do capítulo 20, Jesus aparece a primeira vez para os discípulos reunidos, entrando no lugar com as portas fechadas, dizendo, Pai seja convosco, uma cena maravilhosa. Aí logo depois tem aquele discípulo famoso que perde o culto, mas no segundo culto ele está lá, o famoso Tomé. E mais uma vez, 8 dias depois, uma semana depois, Jesus entra mais uma vez no lugar que eles estão, de portas trancadas, e diz, Pai seja convosco. Então veja, irmãos, é um fechamento espetacular de um capítulo, de um livro do Evangelho de Cristo Jesus. Só que tem o 21. E há um debate entre os teólogos, eu queria falar rapidamente isso para você, título de introdução, que se pergunta por que João não terminou no capítulo 20? Porque parecia que ele estava no ápice, mas ele cai um pouco e vai para o 21. Só para lembrar para você, o capítulo 21, irmãos, é curioso, porque ele começa com uma cena praticamente idêntica do que já tinha acontecido. Os discípulos tentando pescar em alto mar, uma noite inteira de frustração, embora fossem pescadores experientes, frustrados, desanimados, não apanharam absolutamente nada. E de novo liderados por Pedro. Até que, pela manhã, Jesus aparece na praia, ou melhor, alguém que eles ainda não sabiam quem era. Aparece na praia e dá ordem, olha, jogue a rede do outro lado. E aí acontece uma espécie de segunda pesca maravilhosa. Então é estranho, porque por que então encaixar um capítulo contando uma cena praticamente idêntica à que já aconteceu? Um milagre praticamente idêntico do que já ocorreu. E o capítulo ainda vai terminar com o texto que a gente leu. Com uma conversa, homem a homem, mas Jesus conversando com Pedro, tratando o coração talvez magoado, talvez com um sentimento enorme de culpa, de um dos seus discípulos. Irmãos, não é a melhor maneira de você terminar o evangelho. Aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que a maioria dos teólogos dizem sobre por que João terminou o evangelho com o capítulo 21. E eu vou propor mais uma coisa hoje, se você me permitir, tá bom? Prometo que não é heresia, tá? Então, a maioria dos teólogos vão dizer o seguinte, que o motivo por que existe o capítulo 21 é porque todos os evangelistas, irmãos, contam aquela cena triste, da negação de Pedro. Tanto a cena anterior, quando Jesus ainda está para ser preso, e Pedro diz impetuosamente,
Não, Senhor, eu estou preparado para ir ou para a prisão ou para a morte com o Senhor. Aonde o Senhor for, eu vou. E aí Jesus diz, ei, rapaz, onde que o galo cante, você me negará 3 vezes. E de fato isso acontece. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, contam essa história, inclusive João. Mas veja, a gente tem a história da coragem de Pedro, da repreensão de Jesus, e a gente tem a história da negação de Pedro. A gente só não tem a história da restauração de Pedro. E aí os teólogos acertadamente vão dizer, João encaixa o capítulo 21 porque Pedro seria um líder do cristianismo no primeiro século. Pedro era quem iria pastorear, como Jesus diz aqui. O primeiro rebanho que se chamava igreja seria Pedro. Então, seria estranho colocar a história da queda de Pedro e não a história da restauração. Então, João entende, está faltando uma história aqui. Vou colocar a história da restauração. Só que eu não quero discordar dos teólogos, eu quero só acrescentar uma coisa a mais para a gente iniciar. Veja, eu concordo com eles que o motivo do capítulo 21 é uma espécie de restauração pública de Pedro e a restituição da autoridade dele entre os seus pares, os discípulos. Concordo com isso. Mas, irmãos, eu quero propor uma segunda coisa aqui. Eu quero dizer para a gente que mais do que falar de Pedro nesse texto, é mais uma oportunidade, irmãos, para vermos Jesus em ação. Talvez a última oportunidade que a gente vai ter, pelo menos no Evangelho de João, para ver Jesus ressurreto. Imagine, talvez 1 milhão de coisas que passaria pela nossa cabeça, que Jesus teria para fazer. Mas entre essas 1 milhão de coisas, Jesus volta apenas para curar um coração de um dos seus discípulos. Ah, irmãos, isso fala mais de Jesus do que de Pedro. Mais uma vez, a gente vai ver o nosso mestre em ação. E isso é maravilhoso. Por isso a lição que vamos aprender hoje é que temos a oportunidade de ver Jesus em ação, operando uma restauração completa no coração de Pedro. Jesus remove a culpa do coração dele, reafirma o seu propósito e fixa os seus olhos somente nele. É isso que vamos ver rapidamente nesse texto. Em primeiro lugar, me acompanhe. Verso de número 1. Vamos voltar aqui rapidinho. Primeiro, olhar para o início. Diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Eu não vou ler tudo, irmãos, porque esse foi o último sermão que vimos no Evangelho de João. Bom, nesse sermão nós vimos aqui, pastor David pregando e mostrando para a gente o que eu disse no início. Uma espécie de cena revisitada. Os discípulos estão indo pescar, não apanham nada durante a noite, e então Jesus aparece pela manhã. E Jesus aparece operando um grande milagre entre eles. E eu comecei dizendo isso para vocês, que é estranho porque nós repetimos uma cena anterior. Mas eu quero dizer para você, isso aqui é proposital. A restauração de Jesus no coração de Pedro vai fazer 3 movimentos aqui. Jesus vai fazer Pedro primeiro olhar para o início, depois vai fazer ele olhar para dentro, e depois vai fazer ele olhar para o fim. Então vamos ver isso rapidinho. O que Jesus faz então, do verso 1 ao verso 14, não é repetir uma cena que já aconteceu. É exatamente fazer Pedro lembrar de como foi o início do seu ministério. De fazer Pedro voltar à memória e lembrar como é que foi o chamado desse homem. Veja, as cenas são as mesmas. A mesma frustração. O mesmo milagre. É como se Jesus estivesse lembrando para ele assim, ei rapaz, o que vocês estão fazendo no meio do mar? Eu não já fiz esse milagre entre vocês? E no final do milagre eu não disse, agora vocês serão pescadores de homens. Então, irmãos, em primeiro lugar, eu preciso dizer isso. Que a restauração começa com uma renovação das primeiras obras. Você vai se lembrar aqui de uma igreja chamada Igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Uma igreja aparentemente
ortodoxa, fiel, né? Uma igreja exemplar. Mas quando Jesus escreve a João sobre essa igreja, Jesus diz: tenho contra ti uma única coisa, que vocês abandonaram o primeiro amor. Que vocês estão falhando em amar os seus irmãos. Nesse momento em que é dito isso, Jesus diz o problema e diz também o remédio para eles. Vocês precisam voltar ao primeiro amor. Jesus diz: lembra-te das primeiras obras. Infelizmente interpretaram mal esse texto, irmãos, porque algumas pessoas pensam assim: Jesus está dizendo para a gente voltar ao tempo da ignorância, ao tempo que a gente não sabia nada de teologia, ao tempo em que a gente não conhecia as doutrinas e que a gente era novos convertidos, naquele tempo que nós levantamos a mão. Não, irmãos, não é basicamente isso. O que Jesus está orientando a igreja a fazer é: lembra de como vocês foram resgatados, lembra de como vocês foram chamados. E sim, talvez aqui a gente tenha que lembrar, sim, da época da nossa conversão. Mas não é da ignorância que a gente tem que lembrar. É do fervor que queimava no nosso peito. Irmãos, como isso é triste. Às vezes o tempo passa. Temos alguns aqui 5, 10, 15, 20, 50 anos de igreja. 50, 40, tantos anos de crente. Mas os problemas vêm. As dificuldades aparecem. As circunstâncias vão surgindo. E como pregamos semana passada, o coração vai ficando cada vez mais pesado, cada vez mais endurecido. Às vezes até um pouquinho longe do Senhor. Então esse primeiro movimento é extremamente necessário. Olhar para o início é onde vai começar a restauração do seu coração. Porque você vai começar a lembrar, não da queda ainda, mas você vai lembrar de como você começou lá atrás. E quando você lembra, você olha para agora, você fala assim: caramba, está faltando muita coisa. É interessante, irmãos, que Jesus não nos ensina a nos compararmos com outras pessoas. E é verdade, irmãos, às vezes tem irmãos mais piedosos que nós, que oram, que pregam, que fazem, que evangelizam, mais do que a gente. Mas aqui o convite não é para você se comparar com o outro, é para você se comparar com você mesmo no início. E grava uma coisa que eu vou te dizer agora inicialmente. Se você olhar para como você era lá no início, e se você enxergar uma grande diferença, saiba que você precisa de uma restauração urgente no dia de hoje. Bom, esse é o primeiro movimento. O segundo, aí nós entramos propriamente no nosso texto, verso número 15. Jesus convida Pedro a olhar para dentro. E é isso que eu quero fazer com você agora. Verso 15, vamos ler de novo. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide então dos meus cordeiros. Aqui, irmãos, começa o tratamento propriamente dito. Aqui Jesus começa então a fazer Pedro olhar para dentro. Olhar e investigar o seu próprio coração. A prova disso é: Pedro, tu me amas? A gente sabe que essa indagação vai ser repetida 3 vezes, mas na primeira vez a gente tem algo diferente. A frase completa é: você me ama mais do que estes? Essa frase, irmãos, ela não pode ser entendida como uma espécie de comparação. No sentido assim, Jesus quer saber quem é que ama ele mais. Não é isso. Você me ama mais do que esses? Em outras palavras assim, você me ama mais do que João, mais do que Tiago, mais do que Natanael, mais do que Filipe, mais do que André? Não. Não é isso que significa essa frase. Preste atenção. Essa frase significa: você me ama, preste atenção, mais acima de todos esses. Eu explico para você. Por que Jesus está falando e perguntando isso? Porque o próprio Pedro se colocava assim. Pedro, eu já citei, em todas as vezes que impetuosamente, Pedro se colocou como aquele discípulo que iria para a morte com Jesus. Por exemplo, Mateus 26, 33. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem,
eu nunca te abandonarei. Veja, irmãos, olha o que ele está dizendo. Aí respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou, veja isso, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Se você ler Lucas 22:33, Pedro acrescenta: estou pronto para ir contigo, na mesma cena, para a prisão e para a morte. Você conhece a história? Minutos depois, horas depois, no pior momento de Jesus, Pedro fraquejou. Aconteceu exatamente o que Jesus acabara de dizer. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Então veja, Jesus está perguntando para ele: ei, Simão, filho de João, você me ama mais do que todo mundo que está aqui? Você me ama mais do que eles? É verdade aquilo que você disse lá atrás? Que você me amava tanto que estava pronto para ir comigo para a morte e para a prisão? Só que, irmãos, isso aqui está acontecendo depois da negação. Isso aqui está acontecendo depois de Jesus ser preso. Depois de acontecer todas aquelas coisas. Em outras palavras, irmão, Jesus está fazendo Pedro voltar à cena da queda, voltar à cena da negação. Olhar para o seu coração ainda não restaurado e ele olhar: será que eu amo realmente Jesus como eu disse que amava? Com toda essa intensidade? É isso que Jesus está dizendo para ele. Bom, 2 coisas acontecem aqui, que também são repetidas 3 vezes. A resposta de Pedro e também a comissão de Pedro. Pedro responde prontamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E no final Jesus diz: então vai lá e cuida dos meus cordeiros. Uma observação rápida aqui, irmãos, é que algumas pessoas veem esses 3 versos, 15, 16 e 17, e pegam essa repetição e tentam interpretar cada palavrinha aqui. Nessas 3 repetições, a gente tem, por exemplo, João usa cordeiro, depois ele usa ovelha. João usa cuidar e pastorear. E João também usa filo para amor e ágape para amor. Aí algumas pessoas pegam o significado estrito dessas palavras. Por exemplo, alguém vai dizer assim, né? Por que Jesus mandou cuidar da ovelha e depois cuidar da ovelha? Ou melhor, cuidar do cordeiro e depois cuidar da ovelha. Alguém vai dizer assim, é porque Jesus estava mandando Pedro pastorear tanto os novos quanto os velhos. Sim, irmãos, isso é verdade. O pastor tem que pastorear todo mundo. Mas não é isso o sentido aqui. Então eu queria que você desagarrasse dessas coisas. Presta atenção, não há joguinho de palavras aqui. Talvez você já ouviu algum sermão, alguém dizendo: ele disse filo, ele disse ágape. Ei, teologicamente não dá para defender isso. O evangelista João usa filo e ágape para a mesma situação em várias vezes no seu evangelho. Isso não se sustenta, ok? Bom, então, pastor, mas então, qual é a mensagem que se passa aqui? Você tem que se prender a por que Jesus repetiu essa indagação 3 vezes. Por que Jesus fez Pedro confessar 3 vezes? E por que por 3 vezes Jesus disse: então pastoreia as minhas ovelhas? Porque, irmãos, está claro. O mesmo motivo por que ele perguntou: me amas mais do que esses? Porque Jesus queria fazer Pedro lembrar que ele tinha negado Jesus 3 vezes. Então Jesus pergunta 3 vezes, faz esse movimento 3 vezes, para Pedro voltar e lembrar: eu neguei Jesus 3 vezes. E agora ele não para de me perguntar se eu amo. A prova disso, irmãos, é que no verso 17, o texto diz para a gente: Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Aí no final Pedro se rende, irmãos. Como quem dissesse assim, desesperado: Senhor, tu sabe todas as coisas. Ou seja, eu não posso te enganar. Eu sei que eu neguei o Senhor, mas eu estou falando a verdade. Não é que Jesus não acredita nele, mas Jesus quer fazê-lo voltar para aquele dia que Pedro virou as costas para ele. Parece que deu certo. Jesus termina dizendo: tudo bem, então cuida das minhas ovelhas. Veja, irmãos,
Jesus faz Pedro olhar para dentro. Sabe por quê? Porque a restauração só pode continuar com o autoexame sincero do coração. Se a restauração começa voltando às primeiras obras, a restauração continua quando a gente olha para dentro. E duas coisas têm que acontecer aqui, irmãos. Nós precisamos lembrar de onde nós caímos. Nós precisamos recordar de alguma ofensa que causamos. Ou até se alguma pessoa nos ofendeu e o nosso coração se fechou. Há alguma coisa que precisamos recordar para que então isso possa ser confessado. É isso que Jesus está ensinando para a gente. A segunda coisa, quando a gente olha para o coração e a gente olha isso, você já ouviu alguém dizer assim, por exemplo, pastor, eu lembro sim, eu tenho um problema com meu pai, eu tenho um problema com a minha mãe, eu tenho um problema na minha família, talvez um trauma, uma tragédia, uma briga, uma discussão, e seja lá o que for. Você já ouviu isso? E alguém completa dizendo assim, mas pastor, infelizmente eu não consigo perdoar. Mas infelizmente não dá para conviver. Não dá para ter proximidade com essa pessoa. Ei, presta atenção no que eu vou dizer. A segunda coisa que Jesus faz quando Pedro olha para dentro, não é só lembrar do dia da queda, mas é lembrar de quem ele tem que amar acima de todas essas coisas. Cristo Jesus. Por que, pastor, esses dois movimentos? Porque se a gente só olhasse para a queda, irmãos, seria um olhar sem esperança. Seria a maior das tristezas. Se a gente só olhasse, talvez, para a confusão do que aconteceu lá atrás, a gente viria briga, dissensões, o dia que a gente foi humilhado, o dia que maltrataram a gente, que fomos desprezados. A gente só lembraria disso. Mas Jesus não está mandando a gente só lembrar disso. Jesus está mandando aí, lembra da tragédia, lembra da mágoa, lembra da culpa, mas também lembra que eu amo você e você deve me amar acima de todas essas coisas. Por isso a pergunta é, tu me amas? É isso que ele está nos ensinando aqui. Mas seguindo, para a gente encerrar, caminhar para o fim, versos 18 ao 23. O último movimento é fazer Pedro olhar para o fim. Lembre-se que, em todas as vezes, Jesus terminou falando para Pedro, ei, agora vai lá então e cuida das minhas ovelhas. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o finalzinho do nosso texto tem tudo a ver com esse comando. Esse comando, irmãos, nada mais é do que a comissão de Pedro. E é interessante, porque Pedro foi questionado 3 vezes, confessou 3 vezes, mas por 3 vezes, Jesus vai reorientar o propósito, a missão, a vocação de Pedro. Veja, verso de número 18. Digo a verdade, quando você era jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Uma palavra enigmática, irmãos, mas que pelo texto parece que Pedro entendeu logo de cara. 2 aplicações aqui dessa palavra possível que Pedro tenha entendido para a sua própria vida. A primeira, irmãos, é que Pedro é o exemplo do homem mais impetuoso entre todos os discípulos. Você lembra disso? Quando Jesus aparece no meio de uma tempestade, ele é o primeiro a dizer assim, Senhor, deixa eu ir até ti. Ele sabe que o ser humano não pode pisar sobre as águas, mas ele dá alguns passos. Agora, quando Jesus apareceu pela manhã na praia, mal tinham descoberto que era Cristo. Ele é o primeiro a vestir a capa, a se jogar no mar e correr até Cristo. Quando disseram que Jesus tinha ressuscitado ou tinham pegado o corpo de Cristo, eles correm até o sepulcro. João fica na porta, Pedro é o primeiro a entrar. O exemplo típico de um homem impetuoso. Então, a primeira coisa que Pedro pode ter entendido aqui é: você vivia a sua vida assim, de forma impetuosa. Você ia para onde queria, se vestia quando queria, fazia o que queria. Mas agora eu te dei uma missão. E como pastor meu pastor das minhas ovelhas, ei, você não vai poder mais viver a sua vida assim. Agora você vai ter que fazer o que outros querem e viver de uma outra maneira. Talvez esse foi o primeiro entendimento. Mas o segundo, irmãos, mais claro,
mais vívido aqui é que, quando Jesus diz essa imagem de mãos estendidas, alguém sendo vestido por outro e sendo levado para onde você não deseja ir, é muito provável que Pedro tenha entendido. E isso tudo como o processo da crucificação. O mesmo processo que ele tinha se omitido de ver Jesus passar. Na hora que Jesus falou isso, Pedro entendeu. Ele está falando de morte. Ele está falando como eu vou morrer. João explica isso de forma muito clara, dizendo, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ei, é assim que vai ser o seu fim. Jesus está levando Pedro a contemplar como vai ser o seu fim. E é interessante duas coisas aqui. Que Jesus termina dizendo assim, é o tipo de morte que você vai glorificar a Deus. E ele termina dizendo, e então siga-me. Esse siga-me, irmãos, tem uma raiz lá no capítulo 13 de João, verso 36, que é a mesma cena anterior à prisão de Jesus, quando Pedro está ali impetuoso, dizendo que vai morrer com Cristo. Só que João acrescenta uma coisa aqui. Olha o que está escrito. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Então esse seguir que Jesus fala aqui, irmão, é um seguir com uma conotação diferente. Sim, Jesus está lembrando, você é um discípulo, o discípulo segue o mestre. Mas não só isso. Ei, assim como o mundo odiou a mim, o mundo odiará vocês. E assim como o mundo, no caso de Cristo, matou Jesus, o mundo também vai fazer a mesma coisa com você. E veja que curioso, segundo a história, segundo a tradição da igreja, Pedro morreu crucificado sob ordens do imperador Nero. A história ainda vai dizer que Pedro, dizendo, eu não sou merecedor de morrer da mesma forma que o meu mestre, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas veja que curioso, Pedro morreu crucificado. Bom, é isso que Jesus está fazendo. Ei, olha para o fim. Só que aqui, irmãos, presta atenção, a gente está falando de restauração. E não parece estranho para você a gente tratar um coração e fazer essa pessoa olhar para o dia da morte dela? Olhamos para o início, olhamos para dentro. Parece que a coisa estava começando a se resolver, pastor. Porque eu lembrei do trauma, mas eu lembrei do amor de Cristo. Mas agora Jesus falou da morte. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não está falando da morte em si. Lembra? Jesus está resgatando um discípulo dele. E para um discípulo ser resgatado, a última coisa que falta Pedro lembrar é o quanto vai custar esse ministério. Não é da morte em si que Jesus está falando. Jesus está falando do custo do ministério, o custo do discipulado. Coisa que muita gente esquece. Então veja, a restauração também passa pelo cálculo do custo do discipulado. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmãos? Jesus está transformando aquele discípulo impetuoso agora num discípulo com os pés no chão. Jesus está baixando a empolgação de Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque ele vai ser pastor de ovelhas. E o ministério pastoral não é lugar para gente empolgada. Presta atenção nisso. É claro, Paulo vai dizer, quem almeja o ministério, quem deseja o ministério, boa coisa almeja. Como é maravilhoso ver jovens, coisa rara, irmãos. Peças raras no mercado. Jovens que almejam o ministério. Como é bonito ver. Mas também, por outro lado, a gente precisa ficar preocupado para saber se isso realmente é desejo. Para saber se isso realmente é a vocação, o chamado de Cristo no coração, ou se é pura empolgação. E infelizmente, irmãos, felizmente, Jesus conhecia o coração de Pedro. E Jesus sabia o que estava lá. E a gente lendo os textos consegue traçar um perfil. Pedro era um homem impetuoso e um homem muito empolgado. Era um homem que falava antes de pensar, que agia antes de falar. Então Jesus está cortando isso, dizendo, antes você vivia assim, agora não mais.
Porque você vai ver, o custo do teu ministério vai ser terminar parecido comigo, crucificado e de cabeça para baixo. Bom, nosso texto prossegue e, infelizmente, antes da gente concluir, basta dizer, irmãos, que o coração restaurado também erra. Pedro está sendo restaurado por Cristo. Mas no meio do processo de restauração, Pedro comete outro erro. E a gente precisa dizer isso. Coração restaurado também erra. Quando Jesus está fazendo Pedro olhar para o fim, buscando a restauração do seu coração, Pedro desvia o olhar por um segundo. É como se Jesus estivesse falando assim, ó, olha para lá, olha o jeito que você vai morrer. Aí Pedro faz assim, ó. Pedro olha para o lado. Aí Pedro vê quem? O discípulo preferido. Ou como o Evangelho fala, o discípulo amado. O texto ainda lembra, aquele que estava próximo a Jesus, estava do lado de Jesus, na ceia, reclinado sobre o peito de Jesus, que andava com Cristo, como João mesmo se auto-identifica, o discípulo amado. Pedro olha para ele como quem dissesse assim, tá bom, eu entendi o que vai acontecer comigo, mas e com esse aí? Já desconfiando, né? Já que ele é o preferido, meu irmão, se o preferido morrer assim, quem dirá a gente? E aí Jesus disse para ele, irmãos, uma resposta muito séria, muito dura. Disse para ele assim, mais ou menos assim, rapaz, o que te importa com isso? Lembre-se, você é o pastor das ovelhas, mas eu sou o Senhor. Você tem que cuidar delas em vida, mas sou eu que determino que tipo de morte eles vão ter. Você cuida deles, alimenta eles, pastoreia eles, mas sou eu que preparo o caminho deles. E não se esqueça, o tipo de morte que você terá é para glorificar o Pai. E só eu sei como cada um de vocês vai glorificar o meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. Você não tem nada a ver com isso. Coitado de Pedro. Ele devia olhar por um segundo. E ele já está errando de novo. Bom, no nosso texto, João termina reafirmando duas doutrinas caras da Escritura Sagrada. Primeiro, a veracidade das Escrituras. Quando ele diz, a pessoa, o discípulo que dá testemunho dessas coisas, sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. E mais ainda, a suficiência das Escrituras. Tá? Quando ele termina no último verso dizendo que se tudo que Jesus fez fosse escrito, a gente ia precisar de muito livro para escrever. Você concorda com isso, não concorda? O problema, irmãos, que tem dois tipos de interpretação para isso aqui. Principalmente dos nossos primos, respeitosamente católicos. Os católicos interpretam esse último verso como quem dissesse assim, tá vendo? Essa é a prova, porque a igreja está acima da Escritura. É assim que os teólogos católicos interpretam esse texto. Nós interpretamos diferente. Tá vendo? Essa é a prova, porque a Escritura é suficiente para nós, acima da igreja, acima da tradição, acima da história. Porque muitas outras coisas poderiam ser escritas, mas o que foi escrito para a gente é totalmente suficiente, como João vai dizer no capítulo 20, lá no final também. Isso que foi escrito para que vocês creiam e tenham vida em seu nome. Veracidade e suficiência da Escritura. É assim que termina o nosso texto. Mas depois desse parênteses, voltando então à restauração de Pedro, eu queria encerrar rapidinho com você, depois desses 3 movimentos que fizemos. E eu comecei dizendo lá no início, é possível, irmãos, é muito provável, que haja muitos corações entre nós, precisando de uma restauração de Jesus Cristo. E eu disse, você não veio aqui à toa, e você veio no lugar certo, no hospital do coração, naquele que é o maior especialista em curar corações magoados e com sentimento de culpa da história, Jesus Cristo. Esse é o lugar. Então, o movimento que Jesus fez com Pedro, você precisa fazer também. 3 coisas que essa história nos convida a pensar. Primeiro, você já pensou que o motivo da sua dor pode estar relacionado a um coração não restaurado? Vou repetir. Você já pensou que o motivo do seu sofrimento pode estar relacionado a um coração que ainda não foi restaurado por Cristo?
Alguns teólogos vão dizer, irmãos, que é provável que Pedro já tenha se arrependido para Jesus Cristo. A gente não sabe se isso é verdade ou não, mas o ponto é, a cena que vemos aqui é uma confrontação e uma confissão pública de Pedro. Afinal, Pedro negou em público, então Pedro também tem que confessar em público. Mas o ponto que eu quero pensar com você é, alguma coisa ainda faltava para ser restaurado no coração de Pedro, e Jesus sabia disso. Lembra que eu disse? Jesus volta por causa de um discípulo. Ei, ele conhece o seu coração também. Talvez ele me trouxe aqui e nos deu esse último sermão de João justamente para tratar isso. Preste atenção, você não pode continuar com mágoa no coração. Isso não é coisa de crente. Pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Ei, eu sei que muita coisa ruim pode ter acontecido. Vou citar um exemplo para você. Citei agora aqui na visita da irmã Eliane ali. Nossa vizinha que estaremos orando por ela no final do culto. Me ajudem a lembrar. Eu estava no retiro de embaixadores, como disse pela manhã. Lá eu conheci um senhor muito simpático chamado Alexandre. Um homem muito simpático, muito agradável. E, curiosamente, ontem foi o aniversário dele. Aniversário dele. E não sei vocês, irmãos, mas o dia do meu aniversário é um dia feliz. Já passei dias tristes no aniversário. Eu não sei porquê, mas a gente tem uma tendência de ficar triste no dia do aniversário. Fica cabisbaixo para baixo, pensar. Acho que a gente fica pensando no que a gente fez, no que a gente gostaria de fazer, no que a gente não fez. Mágoa, culpa, ressentimento. Tá lembrando de alguma coisa? E aí eu vi um homem triste no dia do aniversário, eu não aguentei. Eu estava no mesmo quarto que ele dormindo, então eu fui lá em algum momento e falei com ele. Falei, Alexandre, parabéns, dei parabéns para ele. Não ligo para isso, e não sei o quê. E com um semblante meio decaído. E aí eu fui e perguntei para ele, falei assim, rapaz, por que você está triste? Não soube responder bem e eu disse para ele. Né? Eu era o único pastor do quarto, então dei uma exortada ali na ovelha de alguém. É bom. Espero que não tenha sido errado, mas acho que foi bom. Aí eu fui e falei para ele assim, Alexandre, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Rapaz, nós servimos o autor da vida. O crente não pode ficar decaído no dia do aniversário. Ei, aí eu disse para ele assim, irmão, creio que Deus me usou naquele momento. Eu disse para ele assim, olha, Deus trouxe você à existência. Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Mais que isso, Ele morreu na cruz por você. Ele te salvou e te deu uma missão, um propósito, rapaz. É um conselheiro de embaixadores, um homem que trabalha na sua igreja. Então como é que você está decaído, rapaz? Tem motivo de agradecer a Deus. Sabe o que ele me disse, irmão? Ele começou a chorar. Ele disse para mim assim, pastor, é porque eu descobri que minha mãe tentou me abortar antes de eu nascer. Eu descobri isso há pouco tempo. E por isso, toda vez no meu aniversário, eu me lembro disso. E aí eu fico triste. Porque ele foi rejeitado no ventre. O homem começou a chorar, eu nem sabia. E aí, irmão, só bastou a gente dizer, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho que ainda amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti. E eu falei isso para ele, ei, se você não é acolhido em casa, tem um pai no céu que te acolhe, rapaz. Ore pela sua mãe. Não importa a dor, não importa a história. Você tem que comparar essa maldição, essa tragédia, com o amor de Cristo por você. A pergunta não é se a tua mãe te ama, Alexandre. A pergunta é se eu te amo, se você me ama. Veja, irmãos, tem alguma coisa que a gente precisa recordar. Por isso eu pergunto para você, o que você precisa recordar para então você confessar? Você entende? É um crente experiente, vivendo na igreja, trabalhando, mas que estava com o coração ressentido e magoado por causa da sua mãe. Ei, tem alguma coisa aí no seu coração que você tem que recordar. Só você pode dizer. Jesus marcou esse encontro com você hoje para você investigar isso. Olhe para dentro e veja se há alguma coisa para confessar. Segundo, você já pensou também, de acordo com essa história, que a sua cura pode estar relacionada à sua missão? Já parou para pensar nisso, irmão? Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu
tenho visto pessoas sendo curadas. E eu vou dizer, irmãos, eu preciso dizer isso. Preciso dizer. Porque tem gente, irmãos, que ou se esqueceu, ou parou de acreditar. Jesus cura a depressão. Pode dizer amém? Só diz amém se você acredita, viu? Não precisa repetir se não quiser. Jesus cura a ansiedade. Você pode dizer amém? Jesus cura todos os distúrbios e transtornos do coração e da mente. Você pode dizer amém? Jesus cura trauma de infância. Pode dizer amém? Ei, não pare de acreditar nisso. A tua fé se baseia na ressurreição de Cristo Jesus, o maior milagre da história. Como é que a gente não pode acreditar nisso? A psicologia não pode falar de cura. Eu posso! Você entende isso? Porque servimos o médico de almas, irmão. Sem nenhum desprezo contra os profissionais da área. Mas veja, Jesus continua curando todas essas coisas. E eu tenho visto pessoas sendo curadas. E de novo, vou repetir para você. A sua cura pode estar, muito provavelmente, relacionada à sua missão. Primeiro, um coração magoado, você precisa investigar. Mas segundo, ei, por que você está parado no banco? Quem foi que disse que você foi escolhido e chamado por Deus para ficar aí fazendo número, sentado, ilustrando móvel? Não, você foi chamado para uma missão. A de Pedro era pastorear, a sua eu não sei, mas você sabe. E se não sabe, deve descobrir. Veja bem, a ordem, para não causar confusão, olha só, a ordem é, primeiro você é restaurado, e depois você recebe a missão. A missão nunca vem antes da restauração. Grava isso. Primeiro tem que ser restaurado para depois trabalhar. Tem gente trabalhando que não foi restaurado, por isso dá problema lá na frente. Então tem que ter o coração restaurado. Jesus restaura o coração de Pedro e automaticamente diz para ele, agora vai lá cuidar das ovelhas. Mas veja, uma coisa que você tem que observar, a missão está diretamente relacionada à restauração. As duas coisas são quase inseparáveis. Uma vem primeiro que a outra, mas as duas estão ligadas, unidas, de forma que não há restauração sem comissão. Quer ver só? A gente está falando de Pedro, vamos lembrar de Elias. Foi pregado há pouco tempo aqui na igreja. Elias estava lá, debaixo da árvore, pedindo pela morte. Daqui a pouco ele entra numa caverna escura, se esconde lá dentro. Deus vai ao encontro dele, da mesma forma que foi o encontro de Pedro. E é impressionante a semelhança, irmão. Deus alimenta ele, dá pão, dá água. Mas além do pão e da água, você lembra o que Deus dá para ele? Lembra? Deus dá uma direção para ele. Deus não dá só pão e água. Deus não só quer que Elias se levante. Sabe por quê? Porque alguém que se levantou pode, obviamente, cair de novo. Mas Deus levanta Elias para caminhar 150 quilômetros e ungir as pessoas que Deus queria que ungisse. Ou seja, quem disse que terminou o seu ministério, Elias? Só está começando, rapaz. Quem disse que você está sozinho? Tem 7.000 que não se dobraram. Então, de novo, a sua cura pode estar relacionada à sua missão. Significa dizer que enquanto você não botar a sua vocação, a sua missão, seus dons e talentos em operação, é possível que você ainda continue sentindo pena de você mesmo, sentado no mesmo lugar e dizendo, por que eu não sou curado? Por que outras pessoas são curadas e eu estou parado aqui? Lembre-se disso, a sua cura está no movimento, está no trabalho. Terceiro, para a gente encerrar hoje. Esse texto nos fez pensar que o segredo da vida cristã é nunca desviar o olhar de Jesus Cristo. Agora temos um coração restaurado, lembra? Mas coração restaurado corre o risco de errar também. Só que para a gente não errar, irmãos, o erro de Pedro foi desviar o olhar 1 segundo da onde Jesus estava mostrando para ele. E Pedro ilustra isso de outra forma lá naquele texto que nós vimos da tempestade. Quando Jesus aparece no meio do mar, no meio da noite, Pedro pede, Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus fala, vem. Pedro dá alguns passos em cima do mar,
mas o vento está soprando, as ondas estão batendo. Por um segundo, Pedro olha para o lado. Quando ele olha, ele afunda. Irmãos, isso aqui é uma bela ilustração da vida cristã. Nós estamos caminhando sobre o mar. Sabe o que significa isso? O justo viverá pela fé. Só que o justo vive pela fé, em outras palavras, o justo caminha em cima do mar, enquanto ele está com os olhos fixos em Cristo. Esse é o segredo para toda a vida cristã. Olhar para Cristo e não olhar para o lado. Você já percebeu que a maioria das pessoas que estão ressentidas por causa da igreja, infelizmente, a maioria das pessoas, é verdade que existe talvez um número de pessoas que a culpa é sim da própria igreja. Muitas igrejas estão errando, estritamente por falta de acolhimento. Bom, mas a verdade é que a maioria dessas pessoas estão ressentidas pela igreja, desanimadas lá fora, e você pergunta, poxa, você já foi da igreja? Dessa igreja, de outra igreja, daquela igreja, dessa igreja? E a pessoa fala, não, eu não frequento mais. Quando você vai perguntar a história é muito parecida. Porque o pastor me magoou. Porque tinha um irmão lá dentro que me magoou. Porque tinha uma irmã lá dentro que me magoou. Sem passar a mão em cima da cabeça dessas pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você parar de olhar para Cristo Jesus, você também vai se magoar. Se você parar de servir a Deus nessa igreja por causa de Cristo, começar a servir a Deus por causa do pastor Miguel, você vai se magoar. Porque assim como Pedro, irmãos, eu sou pecador. Às vezes eu afundo no meio do mar. Muitas vezes eu desvio o olhar também. Então, o convite, ou melhor, o lembrete que eu dou para você serve para mim. Por isso que eu digo, não olhe para mim, olhe para Cristo Jesus. Se você desviar o olhar dele, você corre o risco de afundar também. Lembre-se disso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E como eu disse no início, se você, por acaso, entrou aqui e sente algum ressentimento, alguma mágoa no coração, eu te convido a orar agora comigo. E lembre-se, irmãos, muito mais do que um sermão, que isso aqui seja uma sessão de tratamento espiritual para o seu coração. Não produzida pelo pastor Miguel, mas direcionada pelo Espírito Santo. Ele está entre nós e ele pode curar corações abatidos, ressentidos, com sentimento de culpa, magoados, talvez com a lembrança de tragédias, de traumas e de grandes pecados cometidos. Há esperança para o seu coração. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. E aprove a ti que o último sermão desse evangelho fosse um sermão tão pessoal, tão profundo, que atingisse, Senhor, os lugares mais fundos do nosso coração. E, Senhor, te agradecemos por isso. Mas nesse momento, Senhor, precisamos do auxílio do teu Espírito. Porque é possível, Senhor, que tenha corações tão cauterizados, tão endurecidos, Senhor, que o autoexame não seja possível. Que às vezes a pessoa até lembra da ofensa, até lembra que foi ofendida, mas na hora que lembra, também se lembra que não pode perdoar. Mas é o Senhor que transforma corações. Que a última palavra não venha de nós, que a última palavra venha do Senhor. Então quebra corações essa noite, Senhor. Porque a tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. É o Senhor que fala e os corações são abertos. É o Senhor o médico de almas, não eu. É o Senhor o cardiologista espiritual que precisamos. Então, por favor, Senhor, invade o nosso coração. Nos ajude a perceber, como disse o salmista, Pai. Senhor, tu me sondas e me conheces. E depois ele diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Senhor, faz isso nessa noite. Faça-nos lembrar, Senhor, dos traumas, dos ressentimentos, até com as pessoas mais queridas e próximas que temos, Senhor. Nós precisamos ser curados de tudo isso, Senhor. Porque o Senhor nos ama profundamente, a ponto de ter entregado a sua própria vida por nós. E assim nós devemos amá-lo também. Porque o amor a ti está acima de todas essas coisas. Então, Senhor, cura o nosso coração. E como foi dito, Senhor, se há pessoas paradas em nosso meio, estacionadas,
que acham que vão ser restauradas para ficar no seu exato lugar, que isso seja quebrado e destruído essa noite. Que ninguém pense, Senhor, que é preciso de dom para evangelizar. Que ninguém pense que é preciso ter dom para compartilhar o teu evangelho. Que hoje sejamos incomodados nesse lugar para entrar em ação, em movimento. Somos curados para curar também. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Blinda o nosso coração. Fala conosco a cada dia, Senhor. Não permita que a mágoa entre e encontre morada em nós, para que o teu nome seja glorificado e o teu reino continue avançando. Talvez, Senhor, essa mágoa seja um impedimento para o teu reino avançar em determinados lugares, mas que isso não aconteça aqui. Que aqui haja pessoas restauradas e preparadas para restaurar outras pessoas também. Fica conosco, Senhor. Crava essa palavra em nossos corações, para a glória do teu próprio nome. Amém e amém. Graças a Deus.